Minhas queridas, meus prezados, meu abraço. Abraço para a criançada também. E agora, hoje eu realizei, acredito que a etapa inicial do trabalho de parto da intervenção. A intervenção que encerrou no dia 29 de dezembro de 2017. E agora, o interventor, que nasceu disso, mas precisava vir à luz aí, e já faz 90 dias que nós estamos nesse rolo. E hoje parece que o chefe que comanda a coisa iniciou o tempo novo. Como antes da intervenção eu tinha feito uma turnê pelo mundo anunciando a civilização nova matriarcal, a partir do tsunami que fez a ciência despertar para a Terra e começar a olhar mais para a Mamãe Terra aqui do que para o sistema solar. E descobrimos então que o planeta tinha encerrado a formação de massa dela, de aquisição de matéria de fora para o núcleo. Como nós também. Nós crescemos porque nós trazemos a massa externa para o nosso núcleo, e ali o núcleo vai aumentando, até que nós ficamos adultos. E daí chega o momento em que completa-se o tamanho que a determinante genética nossa tinha estabelecido, e ali cessa o crescimento físico, e aí começa então a expansão intelectual, ou seja, cessa o tempo do acondicionamento do espírito ao invólucro biológico, e aí começa o tempo do espírito em gestação espiritual. Não sei se não fica meio complicado agora, mas depois nós vamos ter 5 anos pela frente para falar nesse assunto. E aí aconteceu com a Terra a mesma coisa. A Terra é o planeta vivo, bebezinho da Via Láctea. Essa idade que as escrituras sagradas dão aí da Terra, que começou há pouco tempo, não é fantasia, não é imaginativismo dos profetas, dos médiums, não. Isso aí é a realidade, a ciência está comprovando isso aí. É o planeta bebê da Via Láctea, e por isso é que os terráqueos aqui são tão atrasados. Não é que sejam atrasados, são os bebezinhos. Tão bebês que Cristo, pregado ali na cruz, ao invés de estar magoado com a criançada, olhou para elas assim e disse para Deus, Pai, não leve em consideração que a criançada aí achou que este brinquedo aqui ia satisfazer eles em alguma emoção forte. E eu estou me divertindo. É como nós também nos divertimos com os nossos bebês. Eu, por exemplo, criei 7, e eu sei o que é levar xixi na perna, cocô, isso e a gente ria. E eu tenho uma saudade danada. Às vezes eu pego meus netinhos assim, quando são bem pequenininhos, para eles repetir a dose. Em termos de Via Láctea, que é cheio de planetas vivos, com espécies humanas muito mais adiantadas, a pirâmide de Kéops, o Triângulo das Bermudas, a base interplanetária do Peru, Machu Picchu, mostram para a gente o que são as populações de outros planetas vivos aí, talvez próximo nosso aqui, que já nos visitaram em épocas passadas e deixaram esses vestígios
de convivências longas conosco, porque para construir um edifício como é a pirâmide de Kelps, a gente imagina que aqueles visitantes devem ter ficado aqui por uma porção de tempo, porque carregar aqueles blocos de pedra não se sabe de onde, de 12 toneladas, em média as pedras que levantaram a pirâmide de 5 toneladas, de uma construção gigante que nós nunca conseguimos igualar ela em nada. Então isso nos dá o entendimento de que visitantes aqui de outros planetas vivos bem mais adiantados do que nós ficaram por bastante tempo aqui. E talvez nessas ocasiões nós também fôssemos muito mais bebezinhos do que nós somos hoje. Tão bebês que eles tiveram de fazer essas construções todas aqui com o propósito de nos socorrer ao máximo para nós não abortar, não morrer enquanto era muito bebezinho. Porque é assim que o processo de povoamento da eternidade, que Deus idealizou, se realiza no universo. As humanidades mais adiantadas socorrem as humanidades nascentes. E tudo nos leva a crer no que a ciência diz, porque tudo aqui é muito infantil, é muito inocente. A gente que é meio estrangeiro por aqui nota isso. É muito bonitinho tudo. A Terra é a coisa mais bonita que tem. É demais a gente ficar um pouquinho no meio da natureza, olhando as formiguinhas. Formiguinha mineira, por exemplo, eu gosto muito delas, eu proseio muito nos formigueiros, que eu admiro demais as comunidades que vivem pelo trabalho. E as formigas mineiras, os cupins também admiro demais, porque engenheiros insuperáveis pelos humanos. As formigas também, na organização social, política, jurídica, policial delas, nos superam em tudo. E aí eu fico ali aprendendo com eles, para poder dizer alguma coisa coerente para os meus semelhantes. Aprendo com as formigas, aprendo com as borboletas, para ser carinhoso, para ter aquela suavidade delas virem lamber o suor da gente, na palma nas costas da mão, assim que a gente nem sente. Elas se alimentam ali. E eu aprendo com elas como é que a gente deve encarar o semelhante, o próximo, porque nós somos uma totalidade de corpos, uma totalidade de mentes e uma totalidade de espíritos. Então nós não vivemos um separado do outro. Como George Eliot, observando isso em termos de mundo, de humanidade, disse que nós não temos condição nem de sermos justos pelo nosso jeito de fazer justiça. Porque quando nós praticamos justiça, sempre alguém paga pela justiça que nós temos de praticar. E é assim, eu com os meus mais de 50 anos de fórum como advogado, eu já defendi bandidos, eu já defendi tudo o que compõe a espécie humana aí. Por lei, os profissionais do fórum não podem rejeitar. E por gênese profissional também não, porque o patrono da classe é Jesus. E Jesus nos deixou a ordem de desempenho profissional na cruz, quando o cliente dele, um facínora da pior espécie, que estava ali para simbolizar que ele também, que ele não tinha culpa nenhuma. Então Pilatos, para poder justificar a coisa ali, colocou um bandido da pior espécie de cada lado dele para dizer, bem, ele é um inocente, mas está com 2 bandidos ali, então vai confundir a coisa. Assim como os nossos políticos hoje fazem, que é do mesmo jeito. E ele
nos deixou o manual de trabalho. O sujeito que não procurou ele, de um lado, ele também não o observou. Mas o outro que disse para ele: senhor, lembre de mim aqui quando você voltar lá para casa. E ele disse: hoje mesmo você está comigo lá, rapaz. Eu não quis saber da vida dele, da vida do progresso dele. Então, o advogado também, com o cliente dele, ele não tem que saber do que o cliente dele é. Eu, por exemplo, eu patrocino a intervenção. Mas isso aí não me priva, como advogado, se o Lula, como pessoa humana, tivesse me procurado, o Lula não tinha ido para a cadeia, porque o processo dele está nulo a partir das alegações, aliás, a partir da defesa prévia. Eu tinha acabado com o processo dele, eu tinha acabado com tudo isso aí, o Lula estava livre. Mesmo que eu esteja convencido que é um bandido. Agora, entre ele ser um bandido como homem público e ele ser um réu num processo penal, tem uma diferença muito grande para o advogado. E eu encararia ele como um réu num processo penal. E para mim, o processo penal era a justiça boa ou ruim. No caso dele, é uma justiça ruim. Eu ia enfrentar essa justiça, ia livrar. Ele já tinha livrado. Lula não estava passando por isso aí. E mesmo agora, na cadeia, eu ainda tenho condição de tirar ele, se ele fosse me procurar. Aí eu tinha de fazer uma explicação bastante grande para a nação aí sobre isso. Mas, como advogado, não podia deixar de atender. Eu tiraria ele de cadeia, maior facilidade do mundo. E assim, então, foi a minha vida como profissional do fórum. E como eu sempre digo aqui, não existe justiça. Existe o jogo forense, onde a gente joga com retórica. E nessas partes aí, eu sou doutor em construção psicológica. Eu sei lidar com a mente humana. Sei lidar tão bem que, para tocar essa intervenção, uma tarefa perigosíssima, que com todas as cautelas que eu tive, ainda passei por 4 atentados. Então nós tivemos de criar, isso aí na área de inteligência, a gente sempre faz isso, quando a tarefa é complicada, então a gente constrói o cenário, constrói o roteiro, e daí encarna no roteiro os personagens. Qual é o personagem que eu vou adotar para enfrentar essa tarefa? Porque tarefa de morte e que a gente está lutando pela vida. Tarefa de briga, que a gente está lutando pela paz. Então a gente tem de passar pelas brigas, a gente tem de passar pelas guerras, sem fazer guerra, passar pelas brigas sem fazer briga. Então essa é o que se chama estratégia de inteligência. A gente tem de fazer um diagnóstico profundo da civilização. Não é de pessoas, não é dos políticos. A gente pega a civilização como um ente produzido pela mente da nação, inserida no contexto humano planetário. E ali, então, desse corpo planetário, a gente extrai a nação, que vai diagnosticar, e dentro desse diagnóstico da nação, a gente aparta, então, todo o quadro quadro sintomático, para estabelecer daí os campos de possíveis infestações. Conhecido isso, daí tem de conhecer também o tipo de cada infestação e o tipo de vírus, de bactéria que causa aquilo. É um trabalho essencialmente clínico, médico, e que eu pretendo agora, quando tiver um pouquinho mais de folga nas lidas da Presidência da República, eu vou criar um curso para a Polícia Federal e as Forças Armadas, que elas não têm um domínio total disso. E aí especializar o nosso pessoal.
principalmente a Polícia Federal, que os nossos policiais federais são extraordinariamente inteligentes, versáteis e vocacionados. Eles amam o que fazem. E por isso é esse sucesso total que nós temos aí. Também as Forças Armadas, nós não ficam para trás. Principalmente a área da Marinha. São extraordinários. Então, isso apenas para vocês verem a diferença entre uma batalha conduzida por mim ou por alguém de dentro da minha esfera profissional, que nós não somos muitos no mundo, somos estrategicamente postados, e é claro que aqui no Brasil é a quarta maior geografia do mundo, com a quinta maior população. É evidente que o Brasil faz parte mais ou menos nuclear do contexto humano planetário. Então ele tinha de estar suprido disso. E vem suprido disso desde a década de 60. Foi em 69 que o saudoso, querido mestre, General Golderido Couto e Silva, me chamou para integrar aquele ideário da Revolução 64, que tinha começado com a turma dele, Castelo Branco, aqueles generais que passaram pela presidência da República na época, que eram cadetes nas agulhas negras, e que eles pensavam lá como cadetes em tirar o Brasil do colonialismo, do subdesenvolvimento, e colocá-lo entre as megapotências do mundo. E ali foi que criou aquilo que, inclusive, alguns jornalistas estrangeiros diziam que nós estávamos atacados da megalomania, da grandeza imperialista, talvez por recalque diante dos Estados Unidos que nos exploravam, mas não era nada disso. Eram militares, generais da maior envergadura sacerdotal, verdadeiros ministros de Deus, que no momento em que Deus tinha designado para eles, eles estabeleceram o Brasil naquele desenvolvimento que fizemos. E eu, como um cisco no terreiro, de repente fui atraído para aquele canteiro de obras. E dele remanesci para estes momentos agora em que nós estamos restabelecendo o Brasil naquele canteiro de obras, finalizando o ideário da Revolução 64, para daqui para frente o povo brasileiro começar a construir a grande civilização que Deus predestinou para ser talvez o núcleo de um tempo novo da humanidade. Hoje, o próprio Estado de Israel, os pensadores de Israel lá, os sábios de Israel, que me merecem um respeito muito profundo, sempre mereceram, porque eu também sou judeu, não tem dúvida de que a Terra Santa é Jerusalém. E dentro de poucos dias nós estaremos instalando um dos poucos lugares que o Brasil vai ter embaixada, porque vai haver uma remodelação total em nossa política externa. Mas no Estado de Israel nós vamos manter uma embaixada na cidade de Jerusalém. Dentro de poucos dias nós vamos estar instalando a nossa embaixada lá. Então a Terra Santa é Jerusalém. É aquele pedacinho de deserto lá. Mas a Terra da Promissão, tudo mostra que é o Brasil. Uma terra de paz, uma terra onde Deus, durante estes 500 anos, através da miscigenação espontânea, sem nenhum tipo de influência de migrações e emigrações, o povo de todas as raças foi se juntando aqui e formou a raça brasileira. Essa raça brasileira hoje se identifica no seio de toda a humanidade um povo brasileiro.
um povo brasileiro porque tem um jeito próprio de se confundir e de sair das suas confusões. Sem guerra, sem desavenças que causem feridas incuráveis na nação. Como todas as outras civilizações grandes têm isso. Nós aqui não. E acaba de se realizar um outro momento desses. Durante 15 anos, esses brasileiros equivocados aí com ideologias que não têm mais cabimento no mundo, mas o subdesenvolvimento, o colonialismo brasileiro ainda as acalenta, criaram essa confusão toda ideológica aí. E criaram, talvez até sem querer, mas criaram uma guerra civil construída nos mínimos detalhes para ser a maior tragédia política do mundo. E quando nós começamos a descobrir ela pelas entranhas profundas, preocupou o mundo inteiro. Tivemos vários dias, várias noites insones, buscando fórmulas, soluções de como nós íamos, pelo menos, se não desse para debelar isso, pelo menos que fosse uma coisa com menos sangue, menos carnificina do que a aparência demonstrava. E de repente, levou tempo, levou 14 anos agora. De repente fomos indo, acreditando nas leis da guerra, de inteligência que nós aprendemos na escola e que depois resultaram confirmados no tempo que nós aplicamos elas na destruição da cortina de ferro, da muralha ideológica da Rússia, da desmontagem da União Soviética. Foi um trabalho muito difícil. E não foi com beijos e abraços que nós fizemos aquilo, não. Nós perdemos muita gente. E gente de muito valor. Como o lado de lá também perdeu muito mais. Mas conseguimos acabar com aquilo. E aqui no Brasil nós imaginávamos que não passaria também de um momento de perdas dos dois lados. E não aconteceu. E eu estava tão convicto de que não ia acontecer isso, que quando a gente se convenceu de que tinha de enfrentar, não podia esperar por solução política, porque não havia mais fórmula política para nós vencer a tragédia que estava construída no Brasil. Eu assinei para as Forças Armadas o compromisso, já contei isso aqui, de ser morto e não preso, se conduzisse a nação a erro pela guerra de inteligência dentro da Constituição que as Forças Armadas haviam produzido por missão a mim encarregada. As Forças Armadas, é claro que não aceitaram assim, sorrindo aquela coisa ali. Porque o compromisso era, se eu precisasse de socorro, não era para socorrer, era para prender. Porque então eu tinha cometido um erro. E um profissional, para patrocinar uma bronca daquele tamanho, dessa natureza, dessa complexidade, não podia se equivocar. Tinha de conhecer tudo. Tinha de ter domínio absoluto da vida civilizada. E também, se conduzisse o país a erro, não merecia mais espaço entre os viventes. Então tinha de ser matado. E nós chegamos agora... Então, de repente, me perguntavam assim, mas o que te dá essa segurança, essa certeza? E essa certeza me vem dos precedentes históricos. Quando Deus tirou Moisés
do Egito, com aquele povo lá, ele disse: eu estarei à frente, não tenha medo. E Moisés acreditou naquilo. E aí, diz lá na história, que Deus andava na frente deles numa espécie de nuvem. Não é que tivesse uma nuvem ali, mas na concepção deles, eles conceberam Deus como aquela força, aquele complexo de energias protetoras que estava na frente deles. Eles confiaram naquilo. E não teve nada que os resistisse. E dentro daqueles 40 anos, Moisés, sabendo que Deus tinha escolhido aquele povo, não era para conquistar o mundo, mas era para ser servidores da humanidade. Então, ele tinha de criar uma geração de servidores. O servidor não é o escravo, mas o servidor também não é o patrão. O servidor é, como vamos dizer hoje, o computador que a inteligência humana criou e substitui praticamente o ser humano. O judeu escolhido por Deus foi para isso. Então Moisés, durante aquele tempo todo, criou essa espécie humana que tem a guerra no sangue. Não para guerrear, mas para evitar ao máximo que a humanidade se destrua pela guerra. E nós temos a prova disso com o Holocausto. Quando o judeu teve de escolher entre perecer como povo de Deus e se impor com o domínio que ele tinha da humanidade, ele não teve dúvida em escolher perecer. Porque ele sabia que Deus não ia permitir que ele se extinguisse. Nunca permitiu isso. E essa foi sempre a certeza do povo judeu. Então não temos dúvida nenhuma de que o Brasil é a terra da promissão. E quando a ciência descobriu que a Terra tinha completado a sua maioridade, tinha crescido, o tanto que ela, na sua concepção genética, estava determinada para ela crescer, aí ela começou a expansão cósmica. Então, do recolhimento de massa para o núcleo, ela inverteu aí o processo da massa para o espaço. É o que acontece conosco também quando nós completamos a maioridade, quando nós não crescemos mais. Então o cérebro daí começa o processo de consolidação da vida espiritual. E aí começa então a nossa expansão de existência. E aí vem a competição e a concorrência no mundo livre. E aí é por esse caminho, que o espírito daí começa a se desenvolver, a crescer, perdendo o primitivismo da concepção originária e ascendendo em divindade. E assim sucessivamente, de sistema dimensional para sistema dimensional, até resultar no final de todos os sistemas dimensionais que estabelecem a criação e resultar em Deus com Deus na eternidade, que é chamado por isso de Espírito Santo, porque são todos absolutamente iguais e iguais a Deus, iguais entre si e iguais a Deus. E aí, a gente, com essa dimensão, determinando a nossa missão aqui, é evidente que não somos entendidos. E tem coisas, então, que a gente não pode nem falar. Tem de agir. E nesse agir,
nós tivemos de nos apartar, como se fosse apartado o tempo que não se aparta. Nós tivemos que fazer isso. Eu marcando o final do tempo do homem e a minha metade feminina para iniciar o tempo da mulher. Não é nada de novidade que nós estejamos trazendo, não. É a Terra, a Mamãe Terra fazendo isso. Ela está em expansão cósmica. Ela é adulta dentro do sistema planetário da Via Láctea. E agora ela está se impondo como um planeta vivo adulto dentro da galáxia. E nós, como simples matéria da Terra, nós seguimos o mesmo processo. E aí vem o desenvolvimento evolutivo, espiritual da espécie humana aqui. Então, estamos encerrando a era hermética da Terra, do crescimento dela de fora para dentro, e iniciando a sua expansão cósmica do seu volume de massa para o espaço. E aconteceu da gente estar nesse ponto. E eu, homem, tendo de falar numa coisa tão desagradável para os homens terráqueos, porque o homem terráqueo aqui ainda está com aquela mentalidade de que a mulher não é coisa nenhuma, só ele que tem significado. Então tudo aqui ou é homem ou não existe. E aí a gente com essa missão de dizer que o homem é que não é absolutamente nada, a mulher que é a deusa da criação, porque ela é a fonte da vida. Um significado tão grande que Moisés, naquele tempo dele, quis trazer isso à tona, e daí teve de partir com a história da queda do homem lá para trazer a mulher na posição dela, mas não conseguiu, era muito primitivismo na época. Agora hoje não, hoje a ciência abriu o mundo, abriu o espaço, e daí nessa abertura final que veio agora, a mulher emergiu naturalmente no papel dela. E hoje então é um dia bastante feliz porque eu vi realizado isso na prática. Talvez o primeiro ato de um trabalho de parto que era para ser muito bonito e eu ainda não tinha entendido. Mesmo que eu tivesse assinado esse compromisso com as Forças Armadas, com a certeza de que Deus estava no comando, como continua, as Forças Armadas estavam na retaguarda, e o povo atrás. E hoje se realizou isso. Aliás, ontem se realizou isso. Quando eu entreguei a ministra Carmen Lúcia, aqui, a investidura de intervenção, ela como a minha substituta e sucessora no artigo 80 da Constituição, aproveitando a boa vontade de Michel Temer e essa viagem que ele queria fazer lá para o exterior e que eu tenho certeza que vai ser a última. Então, aproveitando esse ensejo aí, o comandante realizou essa coisa bonita. Eu começando a interventoria na República, não comigo, mas com a mulher. Então eu estou convencido que o seu passado. E aos meus homens anuncio isso, para que comecem a se convencer de que esse tempo chegou aqui no Brasil. Chegou para valer. Porque chegou de cima para baixo, comigo.
O povo me colocou, sintetizando ele no poder. Mas o chefe aí ficou administrando a coisa até o momento em que o início do povo no poder não fosse pelo homem, mas fosse pela mulher. Então o tempo novo nasceu no Brasil, como eu anunciei na minha turnê pelo mundo em 2010, 2011. Tudo muito bonito, tudo muito natural. É claro que o jogo do xadrez, do poder, a gente fez, mas sob o comando do chefe. E aí, iniciamos hoje a intervenção do povo no processo histórico, mas não com o homem, com a mulher. Eu estou vindo junto com ela. Como Deus fez, o homem sendo produto da mulher. O homem não sendo nada, porque ela que é a deusa da criação. E a civilização brasileira, que começa agora a instalar os seus verdadeiros pilares para o Brasil, megapotência do mundo, que os governos militares projetaram. É engraçado porque foi projetado pelos homens. Mas naquele momento eu me lembro também que tivemos grandes mulheres ali conosco. E a Revolução de 64 também aconteceu como está acontecendo agora. O encerramento dessa baderna toda, dessa confusão toda que nós construímos para um tempo agora, que nós vamos nos livrar de tudo isso. A Revolução de 64 também aconteceu do mesmo jeito. Não foi homem que fez ela, não foram os generais. Foi a dona Melinha, professora aposentada no Rio de Janeiro, esposa de um brigadeiro. Foi ela que fez a Revolução de 64. Foram as mulheres. E aí passou aquele período todo. A Revolução de 64 ainda não acabou, porque ela vai simplesmente se dissolver no período que o Projeto Amazônia estabelece daqui para frente, um período de 100 anos, para nós consolidar a civilização que a vocação de liberdade do povo brasileiro projeta como um modelo e suporte para a humanidade toda em um tempo novo. Então a dona Melinha lá de 64, hoje também sentou praça na volta dos militares ao canteiro de obra de construção da pátria. Agora não eles personificando a coisa, mas o povo equipado com eles, que dá a grande diferença, também através da excelentíssima ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, iniciando o expediente do povo no poder, que depois de hoje aí vai ser continuado por mim, mas foi iniciado por ela. Então, se era um sonho, esse sonho se realizou hoje. Se era uma predestinação, essa predestinação se cumpriu. Daqui para frente, então, é a minha tarefa de consolidar isso como produto do ventre da mulher, criado pelos seus peitos e conduzido para a vida pelos seus braços. Isso aí dá o tom da civilização que está nascendo no Brasil para ser uma oferta de inteligência nova
para a humanidade toda. Essa era a notícia que eu tinha para hoje, dentro da novela da Subida da Rampa. Eu peço desculpa para as minhas amigas e meus amigos que compõem comigo o corpo interventorial. Nunca se queixaram. Estão pacientes, aguentando a demora e compreendendo as razões dessa demora. Alguns haviam telefonado, se podiam vir para cá para ver a subida da rampa. Não, a subida da rampa é diferente. Mas tenho certeza que a subida da rampa vai ser a alvorada do trabalho no Brasil. Dentro de alguns dias, eu vou iniciar ela todos os dias, às 8 horas da manhã. Eu, como o primeiro peão da nação, o primeiro servidor do meu povo, todos os dias às 8 horas da manhã estarei subindo a rampa do Palácio do Planalto como o primeiro trabalhador do Brasil. E junto comigo, nesse mesmo momento, todos os trabalhadores do Brasil estarão se dirigindo aos seus postos de trabalho. Porque o Brasil, a partir de hoje, ele vai ser um canteiro de obras em todos os quadrantes da pátria. Não vai faltar serviço para a nossa mão de obra. E nem vai faltar campos de progresso para a nossa força empresarial. Porque nós precisamos urgentemente acabar com isso aqui que é demoníaco, a carga tributária. Você paga no pãozinho francês, que é o pãozinho de pobre, e por isso eu também como ele. 16,86% de imposto. Tira isto do valor do pãozinho e veja quanto sobraria para você pagar. Você paga no feijão, que também é muito bom. Você já comeram feijão com nhoque? Para mim é uma delícia. Vai ter isso sempre lá no Palácio da Alvorada para os meus convidados que quiserem ir comer comigo lá. 17,24% do feijão, que o feijão é a comida dos pobres. E aí, naquilo que é dos ricos, você paga 48,28% da luz. Mas isso não é dos ricos, isso é qualidade de vida. Na qualidade de vida que você tem direito natural, você é extorquido em 48,28%. No gás, para você cozinhar o feijão, você paga 34,04%. E no transporte coletivo, para você que não tem carro, que tem de se locomover de metrô, de ônibus, para o trabalho, essa bandidagem que está no poder tem extorque em 33,75%. E aqueles que têm carro, então, é claro que a bandidagem desses aí podem ser roubados mais. E aí pagam 59,69% na gasolina. Ou seja, quando você paga R$4 o litro de gasolina, na verdade o preço era de R$2.
E por isso você fica admirado quando vai abastecer ali na Bolívia, lá no Paraguai, a mesma gasolina nossa, e você paga menos, quase 1/3 só do preço que paga aqui. E aí, pasme, quem paga mais imposto no Brasil é o trabalhador de salário mínimo. E ele desconta 36% do salário mínimo que ele ganha em descontos de PIS, de PASEP, de fundo de garantia, de um monte de coisa. E aquele que tem salário de 20 mil para cima, ele tem 17% de desconto, ou seja, menos da metade. Esse é o socialismo que Luiz Inácio Lula da Silva, que hoje está muito bem colocado na cadeia por causa disso, e eu acredito que vai morrer por lá, porque as suas penas somadas vão quase 200 anos, prega. E é isto que fez a gestação política da nação brasileira, ao ponto de hoje ela ter iniciado o trabalho de parto de um tempo novo, do jeito que Deus estabeleceu o projeto do universo, que executa o seu propósito de povoamento da eternidade. Com a mulher no comando agora. O homem na sua função de protetor. E a pátria como abrigo da procriação ao suceder-se das gerações. Aqui vai ser tudo muito racional, muito simples, muito prático. Porque Deus é tão racional, tão simples, tão prático, que a gente nem acredita nele. Ele é tão simples, ele é tão prático, ele é tão racional, que a gente nem o sente. É preciso ter uma certa concentração espiritual para poder perceber a sua presença. A civilização brasileira vai ser espiritualizada também a esse nível, porque esta é a terra da promissão, na qual Deus fez girar-se o seu povo para a civilização que hoje se inicia. E que eu tenho certeza vai ter pelos séculos afora o povo no poder. Porque hoje se acabou na civilização brasileira a era dos reis, a era dos presidentes, a era dos poderosos. Aqui no Brasil se inicia o tempo do povo bifurcado no poder constitucional representativo, alicerçado no poder constituinte permanente e insuperável. Deus vos abençoe e vos guarde. E um abração deste vosso servidor. Obrigado.